Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 19 de janeiro. Sim, a nossa quartou de Clash Bet. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar, que é do início ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de super jogos, vamos estar iniciando pela Inglaterra Premier League, o jogo do Leicester versus Tottenham. Na classificação, a equipe do Tottenham vem na sexta colocação, mas o mando de campo é do Leicester. Então, o Leicester é o 10º colocado em 18 jogos disputados, 25 pontos conquistados, 31 gols marcados, 33 gols sofridos. E pega a equipe do Tottenham, como mencionei anteriormente, sexto colocado em 18 jogos disputados também, ou seja, tem 4 jogos a menos essa equipe do Tottenham, que o Manchester City já cumpriu 22 jogos. Então, em 10 jogos disputados, aliás, em 18 jogos disputados, 10 vitórias, 33 pontos conquistados, 23 gols marcados, 20 gols sofridos. Já atuando em casa, no duelo dos mandantes, a equipe do Leicester é o 8º colocado na tabela. Em 9 jogos disputados, 5 vitórias consecutivas, 1 empate e 3 derrotas, 16 gols marcados, 12 gols sofridos, 16 pontos conquistados. E a equipe do Tottenham, como visitante, vem em 9ª colocação em 8 jogos disputados, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 7 gols marcados, 10 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Agora, nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais de 2,5 gols e saiu menos que 5 cartões em 9 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Leicester, nos últimos 4 de 5 jogos, vem saindo mais de 2,5 gols em seus jogos e também foi a primeira equipe a marcar gols. Saiu menos que 5 cartões em 5 jogos. A equipe do Tottenham sofreu gol em 3 oportunidades e em 4 de 5 saiu menos que 3 gols e foi a primeira equipe a sofrer também. Já em 6 de 7 jogos, saiu menos que 5 cartões. E em 7 de 8, saiu menos que 11 escanteio. Ou seja, é um duelo bastante interessante. A equipe do Leicester tem 4 jogos a menos aí, juntamente com o Tottenham. O Tottenham é o 6º colocado. Se conseguir uma vitória, pode chegar aí na 4ª colocação. E se a equipe do Leicester vencer, pode encostar aí no pilotão de cima da tabela. Então, para essa partida, vamos acreditar no jogo para over 1,5 e também vejo grandes oportunidades para o ambos marcas. Tudo bem que a equipe do Leicester vem de 5 vitórias consecutivas, mas é uma equipe que sofre bastante gols, marcou 31, sofreu 33, enquanto a equipe do Tottenham que também sabe fazer os seus golzinhos. E a minha probabilidade será o 2-2 jogo. Continuando, vamos agora para o Brentford versus a equipe do Manchester United, com início às 17 horas. A equipe do Brentford na tabela de classificação é o 14º colocado e 21 jogos disputados. Ele tem 23 pontos conquistados, 20 gols marcados, 33 gols sofridos. Enfrenta o United, que em 20 jogos, 32 pontos conquistados, 32 gols marcados, 29 gols sofridos. E é uma equipe aí, quando atua como mandante, essa equipe do Brentford é o 13º colocado. Em 10 jogos são 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 12 gols marcados, 12 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do United, em 10 jogos, 16 pontos conquistados, 15 gols marcados, 14 gols sofridos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. É uma equipe encaixadinha atuando como visitante, essa equipe do United. Então, nos últimos confrontos entre eles, em duelos individuais, a equipe do Brentford sofreu gol em 10 jogos. Em 4 de 5 saiu mais de 2,5 gols. Foi a primeira equipe a sofrer gol em 9 dos 10 jogos. Em 8 jogos saiu menos que 5 cartões.
Em 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Manchester United, em 6 de 8 jogos, saiu menos que 3 gols. Foi a primeira equipe a marcar em 6 das 8 oportunidades e saiu menos que 5 cartões em 7 das 8 oportunidades. É um duelo bastante interessante. A equipe do United precisa vencer essa partida se ainda sonha por G4, precisa conseguir a vitória. Ele está atualmente aí diferença de 5 pontos do quarto colocado, que é o West Ham. E a equipe do Brentford continua aí no meio da tabela. Então, para essa partida, vejo com grande oportunidade um jogo aí para gols. Um jogo para over 1,5. E a probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para Espanha. La Liga da Espanha, jogo do Valência versus Sevilha, início às 17h30. Na classificação, o Valência é o 10º colocado, em 20 jogos disputados, 28 pontos conquistados, 32 gols marcados, 32 gols sofridos, enfrenta a equipe que é a vice-líder do campeonato. Sim, o Sevilha em 20 jogos, 44 pontos conquistados, 31 gols marcados, 13 gols sofridos. E atuando como mandante, a equipe do Valência é o 10º colocado novamente no ranking, em 10 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 17 gols marcados, 12 gols sofridos, 16 pontos conquistados. E o Sevilha, como visitante, continua na vice-liderança. Em 10 jogos disputados, ele tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Marcou 9 gols, sofreu 5. É uma equipe que sofre pouquíssimo gol, atuando fora dos seus domínios, a equipe do Sevilha, e conseguiu 18 pontos. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 9, saiu menos que 3 gols, saiu menos que 11 escanteio em 8 das 9 oportunidades, e o Valência sofreu gol em 6 oportunidades. Vale lembrar que essa equipe do Sevilha vem aí de 5 vitórias diante do Valência, vem sem derrotas há 6 partidas e marcou em 6 partidas. Em duelos individuais, tropa, atenção nesses duelos individuais. O Valência, em 4 dos 5 jogos, saiu mais de 2,5 gols em seus jogos. Ambas as equipes marcaram em 7 de 8 jogos. Em 5 de 7, foi a primeira equipe a marcar. Em 8 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. E saiu menos que 11 cartões em 7 de 9 jogos. Ou seja, voltando para a classificação, para finalizar, a equipe do Sevilha é o vice-líder, precisa vencer essa partida, tem um jogo a menos que o líder Real Madrid, já entrou em campo real. Então, o Sevilha com uma vitória, ele diminui a distância de 5 para apenas 2 pontos do Real Madrid. Nesse momento é 5 pontos de vantagem do Real, uma vitória fica apenas 2 pontos. E o Valência está ali no meio da tabela, quer voltar a vencer, pontuar aí uma sequência para conseguir brigar ali entre os 4 melhores. Mas a equipe do Sevilha tem a melhor defesa da competição, sofreu apenas 13 gols e atuando como visitante sofreu apenas 5. É uma equipe que vem marcando seus golzinhos, mesmo atuando como visitante, marcando pouco, mas também vem sofrendo pouco. Enfrenta uma equipe que costuma marcar seus golzinhos atuando como mandante, mas sofre também. Agora, quando pega uma equipe com a defesa sólida, vem sofrendo essa equipe do Valência. Então, para essa partida, vamos acreditar no fora com empate e a probabilidade 1-0 fora. Continuando, vamos agora para a França Liga 1, o jogo do Lille versus Lorient, início às 15 horas. A equipe do Lille na classificação está aí na 10ª colocação, em 20 jogos disputados, 29 pontos conquistados, 27 gols marcados, 27 gols sofridos. É uma equipe que sofre e marca bastante gols. Enfrenta a equipe do Lorient, que é o 18º colocado, em 20 jogos disputados, 17 pontos conquistados, 15 gols marcados e 31 gols sofridos. E atuando em casa, no ranking dos mandantes, a equipe do Lille em 9 jogos, 4 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, 11 gols marcados, 10 gols sofridos e 16 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Lorient e continua lá por baixo, é o 20º colocado, em 10 jogos, 4 pontos conquistados, 0 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.
7 gols marcados, 22 gols sofridos. Então, nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 10 confrontos, vem saindo menos que 5 cartões, menos que 11 escanteio em 4 das 5 oportunidades. O Lorient sofreu gol em 3 oportunidades. E a equipe do Lille, em duelos individuais, sofreu gol em 4 oportunidades. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu mais de 2,5 gols. Em 8 saiu ambas as equipes marcam. E a equipe do Lorient vem aí com 14 jogos sem saber o que é vitória. Vem sem vitórias a 14 partidas. Em 7 dos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Foi a primeira equipe a sofrer em 6 das 8 oportunidades. Em 9 das 10 oportunidades saiu menos que 5 cartões, mais que 10,5 escanteio em 4 das 5 oportunidades. Então é um duelo bastante interessante para a equipe da casa. A equipe da casa, caso consiga uma vitória, pode chegar a 32 pontos, chegar aí na 7ª colocação. Então, enfrenta uma equipe que não atua bem fora dos seus domínios. É uma equipe que tem uma das piores defesas, atuando tanto em casa quanto fora de casa. Então, vejo um bom momento para a equipe do Lille conseguir uma vitória. Então, vamos acreditar na vitória do Lille. E a minha probabilidade, 2-0 casa. Montpellier versus Troyes, início às 15 horas. A equipe da casa vem aí na 18ª, aliás, na 8ª colocação, atuando em seus domínios. Em 20 jogos, 31 pontos conquistados, 34 gols marcados, 27 gols sofridos. Já a equipe do Troyes é o 17º colocado. Conseguiu aí 17 pontos em 20 jogos. E conseguiu marcar 18 gols, sofreu 29. Atuando em casa, a equipe do Montpellier é o 5º colocado no ranking. Em 10 jogos, 20 pontos conquistados, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 19 gols, sofreu 10. Atuando como visitante, a equipe do Troyes é o 18º colocado. Em 9 jogos disputados, 7 pontos conquistados, 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. E tem aí 7 gols marcados e 16 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. Também em 6 de 8 ambas as equipes marcaram. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. O Montpellier vem aí sem derrotas a 11 partidas diante do Troyes. O Troyes sofreu gol em 4 oportunidades. E em duelos individuais, a equipe do Montpellier foi a primeira equipe a marcar em 7 jogos. Venceu o primeiro tempo em 6 de 7 e saiu menos que 11 escanteio em 4 dos 5 jogos. O Troyes vem sem derrota, vem sem vitórias há 5 partidas, sofreu gol em 5 partidas. Em 6 dos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 ambas as equipes marcaram e saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. É um jogo divisores de água, porque a equipe do Montpellier, vencendo essa partida, chega aos seus 34 pontos e pode assumir a 4ª colocação, que é do Rennes atualmente. E a equipe do Troyes está aí, só está na frente na tabela do Bordeaux e Lorient por saldo de gol, que tem a mesma pontuação aí, os 3 com 17 pontos. Para essa partida, vamos acreditar um jogo bastante interessante aí para um over 1,5. Jogo bastante interessante mesmo. É jogo para over. E vamos acreditar também nesse casa com empate anula. Probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para a Turquia. O jogo do Trabzonspor versus Giresunspor, com início às 14 horas. A equipe do Trabzonspor é o líder do campeonato turco. Em 21 jogos, 50 pontos conquistados, 38 gols marcados, 15 gols sofridos. E enfrenta a equipe do Giresunspor, que vem na 14ª colocação. Em 21 jogos, 25 pontos conquistados, 20 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Trabzonspor perde 2 posições e chega na 3ª colocação em 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Marcou 18 gols, sofreu 6 e conseguiu 24 pontos. É uma equipe que joga muito bem em seus domínios. Tanto é que conseguiu 50 pontos aí nesse campeonato, 11 pontos à frente do vice-líder.
Nos últimos confrontos, aliás, nos últimos duelos, frente a frente aí, a equipe do Trabzonspor vem aí sem derrotas a 6 partidas. Em 5 de 6 saiu menos que 3 gols, saiu menos que 5 cartões e saiu menos que 11 escanteio em 8 jogos. Já a equipe do Giresunspor foi a primeira equipe a sofrer em 4 dos 5 jogos e em 8 jogos saiu menos que 5 cartões. Último confronto, o Trabzonspor venceu de 1-0. Para essa partida, a equipe do Trabzonspor vai querer manter a sua liderança e se distanciar cada dia mais dos vice-líderes. Então, é uma equipe forte atuando como mandante, ainda não perdeu. É a única equipe que não perdeu em casa é a equipe do Gaziantep e o Trabzonspor. E enfrenta a equipe do Giresunspor como visitante, que é o 10º colocado no ranking. É uma equipe que não joga essas coisas todas fora dos seus domínios. E a equipe do Trabzonspor joga muito bem. Então vamos acreditar nessa vitória do Trabzonspor e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a Copa do Rei da Espanha, com início às 17 horas, o jogo do Real Sociedad versus o Atlético de Madrid. Aqui, infelizmente, impossível ter classificação por se tratar de jogo Copa. Vamos apenas focar nos últimos duelos e confrontos entre eles, e também duelos individuais. Então, ambas as equipes em 5 de 7 jogos saiu menos que 3 gols, menos que 5 cartões em 8 dos 10 jogos, menos que 11 escanteio em 6 jogos, e o Real Sociedad sofreu gol em 4 oportunidades. O Atlético de Madrid vem sem derrotas a 4 oportunidades. Lembrando que em 5 de 7 jogos, o Atlético de Madrid foi a primeira equipe a marcar nos últimos confrontos. Agora, em duelos individuais, ambas as equipes em 5 dos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar, saiu menos que 11 escanteio em 4 dos 5 jogos, e o Sociedad vem aí uma sequência de 3 jogos sem derrotas. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols, e o Madrid vem aí em 5 de 6 jogos, saiu também mais de 2,5 gols e menos que 5 cartões em 4 das 5 oportunidades. Então é um jogo interessante, um jogo que a equipe do Real Sociedad, quando atua em seus domínios, costuma expandir os seus adversários. Tanto é que vem uma sequência em casa de 2 derrotas e 2 vitórias. Não é uma equipe que consegue uma sequência de vitórias. E enfrenta o Atlético de Madrid, que vinha numa sequência de 3 derrotas atuando fora dos seus domínios e conseguiu uma vitória e um empate. Mas não vem bem. Perdeu a classificação aí, perdeu para o Atlético de Bilbao de 2-1. Estava vencendo o jogo e perdeu. Então vai ser um jogo aberto, em minha opinião. O Atlético de Madrid precisando vencer para despachar crises. E o Sociedad vai propor seu estilo de jogo. Em minha opinião, é jogo over. Vamos acreditar no jogo de over 1,5. E a probabilidade para esta partida, vamos acreditar no 2-1 fora. Continuando, vamos para o jogo da Copa da Itália, o jogo do Internazionale versus Empoli, com início às 17 horas, é outro jogo Copa. Então, os últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. A Internazionale vem de 8 vitórias diante do Empoli, vem a 15 jogos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 8 oportunidades e venceu o primeiro tempo em 5 das 7 oportunidades. Lembrando que o Empoli sofreu gol a 8 partidas e o Internazionale, em duelos individuais, vem aí a 6 jogos sem derrotas. Em 9 jogos saiu menos que 5 cartões e em 5 jogos saiu... aliás, o Empoli está sem vitórias a 5 partidas, sofreu gol em 6 partidas e ambas as equipes marcaram em 6 jogos. Ou seja, é um duelo muito interessante, principalmente para a equipe do Internazionale, que eliminou a Juventus na fase anterior. Atuando em casa é um gigante. Essa equipe da Internazionale vem jogando muito bem em seus domínios. E enfrenta a equipe do Empoli, que vem de 3 empates consecutivos, vem marcando gols aí a todo momento como visitante, vem a quase 10 partidas marcando gols em seus adversários. Enfrenta uma defesa encaixadinha, que é a equipe da Internazionale empatou o último jogo pela Itália Série A 0-0 com a Atalanta
Então é um jogo aí que vamos acreditar na vitória da Internacional e vamos acreditar também na linha de gols, um jogo para ambos marca, numa jogada um pouco ousada, e a minha probabilidade 3-1 casa. Lembrando tropa que tem jogo aqui da Copa da Alemanha que vamos ficar de fora, mas é alguns jogos aqui com boas opções. Esse aqui do Hoffenheim versus Fribourg, grandes opções aí também. Só para vocês terem uma noção, a equipe do Hoffenheim vem numa sequência muito boa, mas vamos deixar esse jogo de fora. Vamos continuar aqui o jogo na La Liga 2 da Espanha, o jogo do Lugo versus Almeria. O início às 17 horas. A equipe do Lugo é o 15º colocado em 22 jogos disputados, 27 pontos conquistados, 27 gols marcados, 26 gols sofridos. Enfrenta o líder do campeonato, que é a equipe do Almeria. Em 22 jogos disputados, ele tem aí 46 pontos conquistados, 38 gols marcados, 15 gols sofridos, ou seja, é a melhor defesa do campeonato e também o melhor ataque. Jogando como mandante, no ranking dos mandantes, o Lugo é o 14º colocado. Em 11 jogos disputados, 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 13 gols marcados, 11 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Almeria continua na liderança. Em 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 20 pontos conquistados, 18 gols marcados, 9 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, aí, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. O Lugo sofreu gol em 3 oportunidades e o Almeria vem de 3 vitórias diante do Lugo, vem a 4 jogos sem derrotas. Em duelos individuais, ambas as equipes sofreu gol a 4 partidas. O Lugo, em 8 dos 9 jogos, saiu ambas as equipes marcam. E o Almeria vem sem vitórias a 3 partidas. Em 5 de 7 saiu ambos marca. Em 7 jogos saiu menos que 11 escanteio. Então, mesmo a equipe do Almeria estando na liderança, então é apenas 3 pontos de vantagem do vice-líder Valladolid, que tem 43 pontos. Tudo bem que a equipe do Almeria, ele vem aí de 3 jogos sem saber o que é vencer, certo? Mas é uma equipe muito forte atuando como visitante. Joga muito bem, vem de 4 vitórias e um empate. Enfrenta a equipe do Lugo, que é frágil tecnicamente, atuando seus domínios. Nos últimos 6 jogos, são 3 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. O Lugo não atua bem em seus domínios. Então, é um jogo que vamos acreditar na vitória da equipe do Almeria. Chance dupla, fora o empate. E também vamos acreditar na linha de over 1,5. Probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para a Grécia, o jogo do AEK versus PAOK, início às 14 horas. Jogo Copa novamente. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6, saiu mais de 4,5 cartões. Então é jogo bastante truncado quando essas equipes costumam se enfrentar. Em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. O PAOK vem de 5 vitórias diante do AEK, vem sem derrotas a 7 partidas e foi a primeira equipe a marcar em 4 das 5 oportunidades. O AEK sofreu aí gol em 6 partidas. Então, a equipe do PAOK vem dificultando a equipe do AEK. Em duelos individuais, a equipe do PAOK vem de 7 vitórias consecutivas. Em 5 de 6 jogos, saiu mais de 2,5 gols. Em 4 de 5, foi a primeira equipe a marcar e saiu menos de 11 escanteio. O AEK, em 5 dos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. Foi a primeira equipe a marcar em 5 das 7 oportunidades. Só para vocês terem uma noção mais aprofundada dessa partida, a equipe do PAOK, no geral, vem numa sequência aí de 7 vitórias consecutivas e atuando em seus domínios, vem de 6 vitórias consecutivas. O último jogo, ele venceu o Crete de 3-0. E nos últimos 5 confrontos, só a Torpedo venceu os 5 diante da equipe do AEK. Mas a equipe do AEK é uma equipe que vem atuando bem também como mandante. Ele vem de 3 empates e 5 vitórias. Ou seja, vem de 8 jogos sem saber o que é perder. Então, vejo grande oportunidade para duas linhas para essa partida. A primeira seria o casa com empate. E a segunda seria o over 1,5. Sempre focamos na primeira opção, mas quando tem oportunidade, deixamos
duas opções para a tropa faturar. Então, essas são as dicas, tropa. Vamos agora deixar aqui o nosso bilhete pronto, que seria PAOK com empate e a equipe do Trabzonspor para vencer a partida. Se você tiver interessado em outro, você pode pegar muitas boas opções. Tem jogo aqui na Inglaterra, tem jogo na La Liga da Espanha. Então, muitas boas oportunidades. Apenas vamos ficar nisso daí. Então, essas são as dicas, tropa. Não se esqueça de compartilhar aqui o nosso vídeo para que possa estar chegando para mais pessoas. E o nosso canal torne lucrativo para a tropa. Então, deixa o like para estar fortalecendo. Até a próxima. Partiu!